Estamos no mês de outubro, quando acontece a campanha Outubro Rosa. Então, nosso tema hoje, com a nossa parceira sexóloga Lindy Nova Farias, é sobre educação sexual. Lindy, muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estávamos com saudade, né? Passamos um tempinho aí sem gravar por conta de outras coisas, mas vamos lá. De que forma, Lindy, a educação sexual pode contribuir para a saúde da mulher? Então, é sempre importante a gente ressaltar que o conhecimento é a base para a autonomia. Então, a partir do momento que você não tem as informações, que você não tem o autoconhecimento, o conhecimento das coisas, das informações, você acaba ficando sem a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, e automaticamente você fica refém das escolhas do outro. Então, a educação sexual desde a infância vai preparar essa mulher, por exemplo, para ser esclarecida em relação à sua sexualidade, a como se proteger de violência, de abuso, conhecer seu corpo, fazer as suas escolhas e automaticamente ter mais autonomia. Então, para você ter uma ideia, muitas mulheres hoje transam sem camisinha porque não têm autonomia de escolha, porque não foram orientadas sexualmente. Se elas não são orientadas sexualmente, o parceiro é que vai ditar as regras e muitas vezes eles não vão querer usar, ela não tem esse conhecimento, essa informação e automaticamente ela fica mais vulnerável a uma IST, por exemplo, a uma gravidez indesejada. As consequências são seríssimas. Uma mulher que conhece o próprio corpo, Lindy, ela tem mais possibilidade de descobrir alguma alteração, como acontece no caso do câncer de mama, que aparece em caroços no seio, e essa mulher que já tem o costume de se tocar, de perceber como o seu corpo ela tem mais possibilidade de descobrir essas coisas antes? Sem sombra de dúvida, porque o que acontece? A mulher empoderada, e como é que a gente ganha esse empoderamento? A partir desse conhecimento. Então, essa mulher que adquire informações, ela tem uma liberdade com o seu próprio corpo. Ela tem uma relação, vamos dizer, mais assertiva com esse corpo, sem medo do toque, com uma liberdade maior. Então, sem o tabu, sem a crença de que ela está fazendo algo de errado. Automaticamente, ela pode perceber de maneira mais precoce uma alteração, como um nódulo, por exemplo. E, a partir daí, tomar as devidas providências. Então, sem sombra de dúvida, tem uma interferência e, com certeza, ela pode ter ali uma descoberta precoce de um câncer, por exemplo. A gente sabe que a nossa cultura prepara as pessoas para não falar de sexo, né? E automaticamente, quando eu não falo sobre sexualidade, eu não falo sobre o meu corpo. Se eu não me conheço, eu não conheço também o meu corpo. Isso. Perfeito o que você falou. E pegando já esse gancho, como o conhecimento sobre a saúde sexual pode incentivar mulheres a realizar exames com regularidade? Sim. Pessoas, e por isso que a gente bate tanto na importância da educação sexual. Mulheres, por exemplo, que são educadas sexualmente, elas trabalham com prevenção e não com restauração. Então, normalmente, as mulheres esclarecidas, elas têm uma preocupação maior em manter os seus exames ginecológicos, por exemplo, em dias, né? Diferentemente daquelas pessoas que não foram educadas e que não compreenderam a importância dessa prevenção, né? Então, automaticamente, esse esclarecimento vai gerar o fazer os exames regulares, por exemplo. Muitas mulheres, principalmente mulheres jovens, elas engravidam hoje por falta de conhecimento, por falta de informação. E aí, nas aulas de ciência, de biologia, a gente aprende sobre o funcionamento do nosso corpo, né? A educação sexual vai auxiliar essa mulher, por exemplo, a entender sobre ISTs, sobre como usar um preservativo, e automaticamente elas ficam menos vulneráveis à violência, por exemplo, né? Sim, com certeza. E é importante que essas mulheres sejam realmente educadas, porque não dá para usar como desculpa que o exame é muito caro. O sistema de saúde público dá todas as possibilidades, você pode ir num posto pegar um preservativo gratuitamente. E não tem essa desculpa, né, de não vou porque custa muito caro. Sim. Tem que fazer. Sem sombra de dúvidas.
E essa coisa também do falar, né? Do falar de sexo, falar sobre a educação sexual, eu acho que é fundamental porque ele pode contribuir para combater estigmas, né? Sim. Em torno da saúde sexual. Inclusive, eu acho que hoje eu vou dizer que o ápice dessa nossa conversa é exatamente compreender que muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada sobre a educação sexual. Sim. Quando a gente fala de educação sexual, muitas pessoas acham que vai ensinar crianças e adolescentes a fazerem sexo, Exato. né? E tipo, não, a educação sexual nada mais é do que levar esclarecimento, informações, para que essas crianças, esses jovens, eles consigam compreender sexualidade, compreender o que é sexo, o que é sexualidade, compreender o que é violência, o que é abuso, compreender sobre o seu corpo, sua autoestima. Exato. E automaticamente eles vão estar menos vulneráveis. A gente sabe hoje que o índice de violência é muito grande com crianças. Crianças que são educadas sexualmente, elas têm menos chances de sofrer abuso, porque elas sabem o limite do seu corpo. Ela aprende a dizer não. E isso tudo a gente aprende na educação sexual. Sim. Né? Informações importantes como colocar um preservativo, o sexo com liberdade, com autonomia, mas principalmente com segurança, né? Com responsabilidade. E a educação sexual vai trazer informações científicas, informações corretas, que vai desmistificar as crenças, os tabus. E por incrível que pareça, Sheila, o tabu de que falar de sexo é uma coisa errada é o que faz com que a gente tenha tantos problemas com a educação sexual, né? Tantas críticas, né? E tanta dificuldade de falar sobre sexualidade, porque sexualidade não tem a ver apenas com sexo, né? Mas tem a ver com o todo. Com certeza, até uma questão de saúde mesmo. Sim, com certeza. E eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso, porque muitos pais não se sentem à vontade de tratar sobre isso com os filhos. Porque eu só posso educar se eu fui educada. Eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. E eu vejo muito isso no consultório. Doutora, meu filho tem 12 anos, veio me perguntar sobre isso. E aí? Fale sobre isso. Tipo, Deus me livre de falar sobre isso. Então, eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. E as escolas entram com esse papel, né? De auxiliar nessa propagação dessa educação sexual. Sem dúvida. Conversamos com a nossa parceira, a sexóloga Lindy Nova Farias, a quem eu agradeço pela presença mais uma vez. E vamos se educar, vamos falar sobre sexo e vamos aprender que pode ser descomplicado. Basta a gente procurar informações, basta a gente procurar fazer tudo direitinho que dá tudo certo.